Olá pessoal, nesse vídeo então a gente vai resolver o exercício 10 da lista de circuitos RLC, de circuitos 3, né? Nesse problema essa questão pede para a gente determinar ou encontrar uma expressão da energia no capacitor, né, válida para instantes t maior do que zero e determinar o tempo de acomodação ou TS para a corrente IA definida no circuito. E esse aqui é o diagrama do circuito que é solicitado fazer a análise. A gente tem uma fonte independente de 1,5 volts, ela está conectada a uma chave, e essa chave ela está fechada para tempos menores do que zero e ela abre então para no instante t igual a zero. E tem duas resistências que os valores são dados aqui, né, em cima. Uma fonte controlada de tensão, um capacitor de 5 farad e um indutor de 2 henries, né? Então, para prosseguir, vamos pensar o seguinte: para a gente determinar a energia armazenada no capacitor, né, tem que lembrar que a energia no capacitor ela é dada pela expressão da capacitância vezes a tensão no capacitor ao quadrado em qualquer instante de tempo, né? A energia em qualquer instante de tempo no capacitor ela é dada pela a tensão, a capacitância vezes a tensão naquele instante ao quadrado em relação à tensão zero dele, a tensão nula, dividido por 2. Então essa aqui é a expressão, né, que define a energia armazenada em um capacitor, em função da tensão ao quadrado. Então, aqui a gente vai precisar então encontrar, né, o nosso objetivo é encontrar uma expressão, a gente precisa definir uma expressão para tensão sobre o capacitor, né, ao longo do tempo. Ou seja, essa tensão, essa polaridade aqui de tensão que é dada sobre o capacitor, a gente vai precisar encontrar uma expressão para a tensão no capacitor e aí para definir a energia, né, essa expressão em função da energia no capacitor. E para determinar o tempo de acomodação da corrente IA, a gente vai ter que determinar uma expressão também, né, em função do tempo, da corrente sobre o resistor R1, né? E se a gente determinar essa tensão no capacitor para qualquer instante de tempo maior do que zero, a gente consegue determinar qual que vai ser essa corrente sobre o resistor R1, ok? Então, prosseguindo aqui, a gente precisa, né, tem que achar, vamos procurar primeiro uma expressão para tensão no capacitor. Antes de tudo, a gente tem que analisar tem que encontrar quais são as condições iniciais, ou no instante t igual a zero, a tensão no capacitor e a corrente no indutor. Então vamos analisar, vamos redesenhar o circuito, pensar antes de t igual a zero, né, para tempos menores do que zero, imaginando que esse circuito aqui ele ficou tempo suficiente conectado dessa forma, então ele chegou ao regime permanente, né? Então, em regime permanente CC, o capacitor vai se comportar como um circuito aberto, então redesenhei ele aqui só como dois terminais abertos, e o indutor vai se comportar como um curto-circuito, ou simplesmente um curto aqui. E a gente quer determinar qual que é essa tensão V0, nesse instante, a gente quer achar, né, no instante T0, e em 0 menos, aqui a gente está procurando, e a corrente no indutor também. E eu atribuí esse sentido aqui de corrente no indutor e L0 para cima aqui, né? Ok, então para determinar esses valores, né, a gente desconhece os valores da resistência, mas a priori a gente não sabe essa fonte controlada, aqui quanto que ela está fornecendo de tensão, né? Então eu tenho que achar, a primeira coisa, eu tenho que achar qual que é o parâmetro, o ganho dela, é duas vezes a corrente de controle aqui, a corrente pelo resistor R1. Então eu vou ter que encontrar qual que é esse valor de corrente que passa sobre R1 e A nesse sentido. E aí a gente vê que com a chave fechada, né, essa fonte de 1,5 volts ela está conectada diretamente no resistor R1. Portanto, né, a corrente sobre o resistor R1 e A é simplesmente a tensão que está aplicada sobre ele, que é 1,5 volts, dividido pela resistência, que o R1 é igual a 0,752 ohms, né, dado a resistência R1 no enunciado do problema.
Então, essa corrente que circula por IA, ela vai tem uma magnitude de 1,99468 amperes. Vocês vão ver que nesse problema, né, nessa questão aqui, a gente tem muitos valores quebrados, né, que a gente pode encontrar na prática, de resistência, corrente e tensão. Então, eu recomendo aí pelo menos 4 casas de precisão, né, 4 casas decimais de precisão a gente utilizar aí para não ter muitos erros nos arredondamentos, né. Sabendo a corrente, então eu posso calcular agora qual que vai ser a tensão que essa fonte vai fornecer, que é simplesmente o ganho de duas vezes a corrente, e a gente vai ter uma tensão que aquela fonte fornece de 3,98936 volts, certo? Então essa aqui é a tensão que aquela fonte fornece. E agora eu posso escrever para um caminho fechado aqui da minha fonte, pegar, por exemplo, esse caminho aqui, e escrever uma LKT para esse caminho, ok? E aí a gente vai poder determinar qual que é essa corrente inicial no indutor. Percebam que a corrente, como eu desenhei aqui, como o capacitor está se comportando como circuito aberto, é a mesma corrente que vai passar por este resistor aqui, R2, né? Então, eu posso escrever uma LKT com o potencial sobre R2 em função de R2 vezes IL0 e achar IL0, né? Então, justamente isso que eu vou fazer agora, escrever LKT para aquele caminho fechado. Vou começar aqui do resistor mesmo, né? Como eu atribuí esse sentido de corrente, né, no resistor, então vou considerar que no resistor a polaridade está positiva aqui e negativa aqui. Então o potencial sobre esse resistor é justamente R2, que vale 1,262 ohms, né, vezes a corrente IA, a corrente IL0, né, que é o que a gente está procurando. Próximo elemento do caminho é a fonte controlada, estou chegando pelo terminal negativo aqui, que ela vai fornecer nesse regime permanente aí 3,98, só que eu vou escrever aqui na minha equação, menos 3,98936 volts. Aí o próximo elemento é a minha fonte de 1,5 volts, chegando pelo terminal positivo, mais 1,5 volts, e aí concluo aqui igual a zero, que aqui embaixo não tem nenhum elemento mais, né? Então aqui eu consigo isolar IL0 e a gente vai encontrar aqui IL0 vai ser 3,98936 menos 1,5 volts. Isso aí vai dar uma corrente dividida, né, depois por essa resistência. Vai dar aqui 3,98936, passando para o outro lado, menos 1,5, dividido pela resistividade do R2. Isso aqui em volts dividido por 11 vai dar 1,9632 amperes, certo? Então essa aqui é a minha corrente IL0, a corrente inicial no indutor, né? Nesse sentido aqui. Então IL0 vale 1,9632 amperes, certo? Ok. E qual que deve ser, ou qual que tem que ser a tensão inicial no capacitor aí? Se a gente procurar determinar a tensão no capacitor, o que a gente vai encontrar aqui? Que eu tenho o capacitor, ele está em paralelo direto com o indutor que está se comportando como um curto. Qual que é o potencial sobre um curto-circuito? Se o indutor está sem variação de corrente sobre ele, ele tem 0 volts, né? Então, nesse estado de regime permanente aqui, a tensão no capacitor tem que ser 0 volts.
vocês podem aplicar fazer um caminho, uma LKT aqui sobre o capacitor, V0, 1,5 e a fonte, né? E a gente vai perceber que a tensão no capacitor aqui vai ser 0 volts, certo? A gente pode escrever alguma uma LKT para confirmar isso, né? Mas como ele está em paralelo com o indutor aqui, que está em curto, né? Nessa condição, ele vai ter que obrigatoriamente ser 0 volts, ok? Se a gente escrever uma expressão para que inclua aqui o V0, né? Por exemplo, pegando esse caminho aqui, a gente vai ter aqui 1,5 mais 3,98 sobre essa fonte, e aí aqui menos essa tensão no resistor, né? Mais V0 tem que ser igual a 0. Então, menos R2 vezes IL0 mais V0 sobre o capacitor tem que ser igual a 0. Se vocês fizerem essa expressão aí, também vocês vão achar a tensão no capacitor inicial igual a 0 volts, certo? Então, achadas as nossas condições iniciais, tensão no capacitor 0 volts e corrente inicial no indutor 1,9632 amperes, né? Agora a gente tem que procurar, né, após, para t maior do que 0, vamos redesenhar nosso circuito aqui, depois que aquela chave ela é aberta. Então, para t maior do que 0, a fonte de 1,5 volts dependente ela não influencia mais no circuito. Então, a gente vai ter, participando ali do circuito, o resistor R1, a fonte controlada. Só que agora eu tenho que tomar o cuidado que o valor dela não é aquele valor fixo quando o circuito estava em regime, o circuito anterior estava em regime permanente, né? Essa fonte controlada ela tinha esse valor fixo aqui, uma vez que o circuito entrou em regime permanente, esse valor era constante, ele não era alterado porque a corrente no resistor não muda. Mas, né, agora com o circuito sem a fonte e logo após a troca de estado da chave, né, o circuito ele vai passar por um período, por um regime transitório, né? Então, a troca de energia aí entre o capacitor, o indutor, o resistor e os resistores, né? Então, essa corrente no resistor IA ela vai ser alterada. Então, o potencial que essa fonte controlada fornece aqui nos seus terminais também vai ser alterado, né? Bom, mas o que a gente sabe aqui é que a tensão inicial no capacitor é 0 volts e a corrente inicial no indutor a gente achou 1,9632, né? 32 amperes. 1,9632, dependendo do arredondamento, eu botei mais uma casa aqui, 2 amperes, né? Anteriormente.
certo? Só que as soluções que a gente achou, que a gente já conhece para o circuito RLC, né, isso aqui vai se parecer com um circuito paralelo, RLC paralelo, só que eu tenho que simplificar esse circuito. Então eu tenho que procurar entre esses terminais aqui, para essa parte do circuito, eu vou desconectar essa rede, essa parte da resistência R1, da minha fonte controlada. Fonte controlada, aqui tem que ter paciência para desenhar, porque senão minhas habilidades aqui, ela sai mais torta ainda do que assim já fica complicado, né? Então imagina desenhar muito rápido. Então a gente quer desconectar essa parte essa rede do circuito aqui e achar, a gente quer procurar agora eliminar essa fonte controlada dessa parte desse circuito, né? Então a gente faz essa substituição desse circuito aqui por nós vamos procurar um circuito para esta rede, um circuito equivalente de Thevenin, certo? Então a gente tem que procurar um circuito equivalente desta parte aqui que a gente possa substituir aqui nesse circuito com uma fonte equivalente Thevenin. Ela tem uma fonte independente de tensão, com tensão VThevenin, em série com um resistor, um RThevenin, certo? Que equivale ou se comporta da mesma forma, equivalentemente, né? E aí com uma fonte independente e um resistor eu consigo determinar aqui o que a gente quer, a expressão, né? Inicialmente a gente está à procura da expressão da tensão no capacitor ao longo do tempo, né? Qualquer instante de tempo. Então a gente precisa determinar esse circuito equivalente de Thevenin para essa parte aqui. Como é que eu determino o equivalente Thevenin desse circuito, desse cara aqui? Para determinar o equivalente de Thevenin, a gente precisa, qualquer circuito, né? Primeiro, normalmente, achar a tensão com esse circuito em aberto e achar uma resistência equivalente, ou resistência que é vista desses terminais, né? A resistência equivalente eu não consigo fazer diretamente simplificando as resistências, porque tem essa fonte controlada. Então a gente vai ter que usar o artifício de usar uma fonte de corrente de teste para determinar a resistência. A tensão desse circuito, do circuito aberto, vamos pensar o seguinte, desenhar de novo aquele trecho ali, né? Tem o circuito R2, tenho a minha fonte controlada, tenho o R1 aqui. Qual que vai ser? Eu acho que cada vez eu estou desenhando pior essa fonte controlada, né? Primeira coisa aqui, para determinar o equivalente Thevenin, eu tenho que achar qual que é a tensão de circuito aberto. Essa vai ser a minha tensão VTvenin do equivalente, né? Qual que deve ser a tensão nos terminais aqui, ó? A tensão de circuito aberto, né? Nesses terminais. Lembra que a minha corrente de controle dessa fonte dependente continua sendo essa corrente IA que circula pelo R1. Se esses terminais aqui eles estiverem abertos, certo? Qual que vai ser o valor dessa corrente? Bom, se não tem um caminho fechado para essa corrente circular, então com o circuito aberto, com essa rede aberta, IA tem que ser zero. Ela é 0 amperes. Portanto, a minha fonte dependente 2IA, ela vai ser 0 volts também. Ou seja, ela vai fornecer aqui, nos terminais dela, 0 volts. Como a gente não tem nenhuma outra fonte
presente, então essa tensão de circuito aberto, que vai ser a própria tensão do equivalente Thevenin, né, a minha tensão de Thevenin, ela precisa, ou ela vai ser 0 volts, o meu equivalente Thevenin, certo? Porque eu não tenho circulação de corrente por esse circuito aberto, aqui essa rede aberta, então a tensão nesses terminais, não tenho presença de nenhuma fonte independente, né? A única fonte de tensão que eu tenho aqui, ela é controlada e ela depende justamente da corrente IA. Se essa corrente IA é zero, então essa fonte controlada fornece 0 volts nos terminais dela. Então a tensão do circuito aberto, a tensão de Thevenin é 0 volts, certo? E para determinar a resistência equivalente desse circuito, né? Vou desenhar de novo aqui. Não consigo determinar a resistência equivalente vista desses terminais só por simplificação de resistências, então eu vou conectar aqui uma fonte de teste, uma fonte de corrente de 1 ampere, para determinar qual que vai ser uma tensão V de teste aqui, ó. Se eu conecto essa fonte, teoricamente, essa fonte de 1 ampere aqui nesses terminais, né? Então, se eu conecto essa fonte de 1 ampere, ela obriga que a corrente que circula aqui seja de 1 ampere, portanto, a corrente que passa pelo resistor R1, que é a minha corrente IA de controle, ela tem que ser 1 ampere, correto? Então, o potencial que essa fonte controlada aqui vai fornecer é 2 vezes 1 ampere, ou seja, 2 volts. E eu sei que também aqui também vai ter que fluir 1 ampere sobre esse resistor R2. Então, eu consigo escrever uma equação, uma LKT aqui também, V de teste, ou menos V de teste, mais a resistência R2, que é de 1,62 ohms vezes 1 ampere, ou seja, vai 1,262 volts, né? Menos 2 volts da fonte dependente, mais a resistência R1, que é de 0,752 ohms, vezes 1 ampere. E aí eu fechei meu circuito, igualo isso aqui a zero, né? Então, a minha tensão, ou a tensão V de teste, que a gente vai encontrar aqui por essa LKT, ela tem um valor de, a gente vai achar aqui, V de teste, a soma aqui de R1 mais R2, né? A soma dessas duas resistências vai dar 2,02 volts, menos a tensão de 2 volts, o V de teste vai dar 0,02 volts, ok? E aí, a resistência de Thevenin desse circuito, ela é igual, ou se eu sei a tensão V de teste aqui e a corrente que passa é 1 ampere, né? Eu tenho que essa tensão V de teste, ela é igual, pela lei de Ohm, à resistência de Thevenin vezes a corrente de 1 ampere, né? Ou, se eu quiser determinar então a resistência de Thevenin, sabendo a tensão de teste, agora já que a gente achou a tensão de teste, a resistência de Thevenin vai ser 0,2 volts, que é a tensão de teste que a gente achou, dividido por 1 ampere, que é a nossa fonte hipotética de teste, ou seja, a resistência de Thevenin vai ser 0,2 ohms. Okay? Então, achamos a resistência de Thevenin e a tensão de Thevenin para um equivalente, né, desse circuito aqui, ó. Dessa parte que tem o R2, o R1 e a fonte controlada do nosso circuito para T maior do que zero. Então, a gente pode substituir o que tiver entre esses terminais aqui pelo equivalente de Thevenin. Então, o equivalente de Thevenin, ele é, como eu tinha desenhado aqui anteriormente, esse aqui é o modelo do equivalente de Thevenin. É uma tensão, uma fonte de tensão independente com uma resistência em série. A fonte que a gente achou um valor de 0 volts.
E a resistência, uma resistência de 0,02 ohms. Então esse aqui é o meu circuito equivalente de Thevenin daquela rede com a fonte controlada. O que é uma fonte de tensão de 0 volts? É a mesma coisa que um curto-circuito, ou seja, ela é simplesmente um curto-circuito, né? Seja uma fonte de 0, a gente achou uma fonte de 0 volts, significa que o meu equivalente de Thevenin, o circuito equivalente de Thevenin desta rede, certo? É simplesmente a resistência de 2 ohms, né? Seja então o equivalente de Thevenin daquela é simplesmente o resistor de 0,2 ohms. Então eu posso redesenhar agora meu circuito para T maior do que zero. Vou botar mais para baixo que tá apertado aqui. Então, para T maior do que zero, eu posso redesenhar o meu circuito, toda aquela parte, o R1, o R2 e a fonte controlada, simplesmente pelo equivalente de Thevenin dela, que a gente achou é simplesmente essa resistência de 0,2 ohms, né? Ou 20 miliohms, né? E aí, conectado aqui, em paralelo, o capacitor e o indutor. Ok? Beleza, agora sim parece mais com o circuito que a gente está habituado a tratar, né? Então, com esse aqui o potencial, a gente já sabe as condições iniciais, a gente já sabe os valores de tensão e corrente inicial nesse circuito, né? Que a gente chamou aqui IL0, V0, V0 é 0 volts, e L0, aquele 1,9632. Vou escrever aqui em cima. V0, 0 volts, e IL0, 1,96322 amperes, correto? É isso aí. Essas nossas condições iniciais, os valores das resistências, beleza. Então já encontramos aí o circuito equivalente, né? Agora a gente quer achar a expressão V de T. A gente, para determinar qual que é o tipo de solução que a gente vai ter, se é um circuito sobreamortecido, criticamente amortecido ou subamortecido, a gente tem que determinar a alfa, que para o circuito paralelo é 1 sobre 2RC, né? Isso aqui vai dar 1 sobre 2 vezes a resistência. Ó, vê que a tensão, a fonte de tensão que a gente achou do equivalente aqui de 0 volts, né, nos ajudou aqui a ser um circuito simples, né, mais simples que a gente está acostumado a ver aí. Se a tensão equivalente, o VTVNAN do circuito equivalente dessa rede aqui desse um valor diferente de 0 volts, a gente teria aqui a presença de uma fonte de tensão independente. Sei lá, se a gente tivesse achado 2 volts, por exemplo, a tensão no TVNAN. Então teria que ter um circuito aqui, uma fonte independente. Aí a gente abordar esse problema, né, como se fosse procurando a solução natural do circuito, eliminando aquela fonte, mais a resposta forçada. Ou seja, o que é a resposta forçada? A tensão nesse capacitor, passado um longo tempo aí do transitório, né, ela não vai tender a 0 volts, mas ela vai tender a tensão dessa fonte que tivesse aqui no equivalente de Thevenin, né? Seria a forçante dessa resposta. Mas como o nosso equivalente de Thevenin deu uma fonte de tensão de 0 volts mesmo, então a gente está procurando simplesmente a resposta natural desse circuito aqui, né? Então o alfa vai dar 1 sobre 2RC. Isso nos dá um alfa de 5, igual a 5, S na menos 1, unidade de frequência, e o ômega zero do circuito, 1 sobre raiz de LC, 1 sobre raiz de 5 vezes
1 sobre raiz de 10, né? O ômega 0 é 316,228 mili, 10 na menos 3, certo? Então, radianos por segundo, né? Também unidade de frequência. Então, alfa é maior do que ômega 0, portanto, a gente tem um circuito aí sobreamortecido. E a resposta do circuito sobreamortecido, a gente já sabe que a cara dela, né, é a soma de duas exponenciais, um coeficiente A1 vezes S1 na T, mais A2 vezes exponencial S2 na T. Aí agora a gente é achar os coeficientes A1, A2, S1 e S2, né? Primeiro passo, S1, é menos alfa, mais raiz de alfa ao quadrado, menos ômega 0 ao quadrado. Isso aqui vai dar um S1 de aproximadamente aí menos 0,01. Aproximadamente, né? Ou isso, 10 vezes 10 mili. E o S2 menos alfa menos raiz de alfa ao quadrado menos ômega 0 ao quadrado é um valor aí de aproximadamente também. De novo, nesse problema a gente tem muitos valores quebrados, então a gente tem que tomar um pouquinho cuidado com os arredondamentos. 9,9899. É isso aí. Então, S1 e S2, ok. Agora, para determinar o A1 e A2, a gente precisa de duas equações. A gente sabe que V no instante t igual a zero é a condição inicial no capacitor, é 0 volts. Então, essa expressão aqui, a nossa forma da solução, para o instante t igual a zero, essas exponenciais aqui elevadas na zero, elas são iguais a 1. Então, dessa primeira condição inicial, a gente tem que A1 mais A2 vai ser igual a zero, né? Ou seja, a gente vai ter que achar lá um coeficiente A1 que é igual a menos A2. É o mesmo valor, só um negativo em relação ao outro. E a outra expressão, né, a gente tem que achar, aplicar a derivada, dv de t, para um instante t igual a zero, dessa expressão aqui. A derivada dessa expressão, dv de t, ela é simplesmente A1 vezes S1, que é o coeficiente do expoente, vezes a própria exponencial, de novo, né? Só que se a gente está procurando para exatamente t igual a zero, a exponencial é igual a 1. Então, é simplesmente A1 vezes S1. E para o segundo termo é o A2 vezes o S2. Como é o instante t0, a derivada da exponencial é a própria exponencial, só que o exponencial elevado a zero é igual a 1. Né? Então, essa aqui é a segunda expressão. A derivada temporal de V de t, ela está relacionada com a corrente no indutor. Então, vamos voltar aqui para o meu circuito, né? Não desenhei aqui antes, vamos completar aqui, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que essa aqui vai ser a minha corrente no resistor, IR, e eu vou chamar nesse sentido aqui uma corrente IC no capacitor. E agora eu vou definir para um nó aqui, né? Que essa corrente no indutor IL no instante t igual a zero,
né? IL0 é igual a corrente no resistor no instante zero, mais a corrente no capacitor também no instante zero. Ok? Lei de Kirchhoff das correntes aí. Então eu tenho a relação que a corrente inicial no indutor, IL0, é igual à corrente no resistor no instante zero, mais a corrente no capacitor no instante zero. Com essas polaridades que eu chamei aqui, IR e IC, né? Olha só, IR e IC, em função da minha tensão V, eu tenho que IR é a corrente no resistor, é a tensão sobre o resistor, ele está em paralelo com o capacitor, dividido pela resistência. Qual a resistência? Aquela resistência de 0,02, né? E a corrente no capacitor, ela é dada pela expressão de a capacitância vezes a derivada dV de t, certo? Então, essa expressão aqui, ela é válida para qualquer instante do... Aqui a gente definiu por um instante zero, mas a lei de Kirchhoff das correntes vale para qualquer instante de tempo. Mas exatamente para o instante t igual a zero, eu conheço que essa aqui é a expressão da derivada dV de t aqui, né? Então, a gente tem que relacionar essas duas grandezas. dV de t, aqui nessa expressão, eu vou representar para o instante t igual a zero, ela vale isso aqui, A1 S1 mais A2 S2. Então, eu vou escrever aqui dV de t que é escrever aqui de novo. dV de t, ela vai ser igual a corrente no capacitor dividido pela capacitância. Aqui, né? Só passando a capacitância dividindo. Então, a expressão A1S1 mais A2S2 mais A2S2, ela é válida só para o instante t igual a zero, então ela vai ser igual a corrente no capacitor no instante t igual a zero dividido pela capacitância, certo? E o valor da corrente no capacitor no instante t igual a zero, a gente tira ali da lei de Kirchhoff das correntes, que é a corrente inicial no indutor menos a corrente inicial no resistor. Então, a corrente no capacitor no instante t igual a zero é a corrente inicial no indutor 1,9632 amperes menos a corrente inicial no indutor, desculpa, no resistor, que é a tensão sobre ele, a tensão inicial no resistor é 0 volts, porque ele está em paralelo com o capacitor, né? Lembra que a tensão inicial no capacitor é 0 volts, dividido por 0,02, ou seja, essa aqui, corrente inicial é zero. Então, a corrente inicial no capacitor, ela é igual à corrente inicial no indutor. Então, a nossa expressão, ela vai ficar... aqui agora a gente vai ter que usar os coeficientes que a gente achou, S1 e S2, né? Então, S1 menos 0,01 vezes A1 mais S2, que é menos 9,9899 vezes A2, né? Essa aqui é essa parte aqui. Ela é igual à corrente no meu capacitor, que é igual à corrente no indutor, 19632,2, dividido pela capacitância de 5 farad. Então, dessa expressão aqui, a gente vai encontrar, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, a relação
Essa divisão aqui vai dar 392 mili. Então, as duas equações que a gente tem aí para determinar o A1 e o A2, né? Menos 0,01 A1, menos 9,9899 A2. Isso dá igual a 392,64 mili, certo? E a outra equação, simplesmente A1 mais A2 igual a zero. Resolvendo esse sistema, a gente encontra A1 igual a 39,3431 mili. E o A2, né, é simplesmente esse valor negativo, mesmo módulo, porém negativo, né? Os coeficientes de amplitude aí da minha resposta. Então, a minha resposta de tensão sobre o capacitor em função do tempo, resposta completa aqui, né? 39,34 mili vezes exponencial a menos 0,01 t, o primeiro fator, menos 39,34 mili vezes exponencial elevado no S2, que é menos 9,9899 t. Essa aqui, então, é a expressão, né, analítica para tensão sobre o capacitor em qualquer instante de tempo, né? Essa expressão, vejam que para um T muito grande, né, ambas exponenciais tendem para o valor unitário e a gente tem a tensão tendendo a zero, né, o que faz sentido. O que mais? Primeiro termo aqui, exponencial, algumas observações, elevado na menos 0,01 t, o coeficiente temporal de decaimento dessa exponencial, né, uma exponencial negativa, ela decai. Então, quanto menor o valor desse expoente aqui, desse termo que acompanha o tempo, mais lentamente essa exponencial decai. Ou seja, essa exponencial ela domina a resposta, o comportamento da resposta, né, da tensão, esse termo aqui, para tempos mais longos. Ela que vai determinar a amplitude da tensão, vamos dizer, na resposta, nessa resposta aqui. Já essa exponencial com esse termo menos 9,9899t, como o argumento aqui que multiplica o tempo ele é muito maior, né? Então, para tempos muito menores, essa exponencial, esse termo exponencial, ele já decaiu para valores muito baixos, né? Tendendo a zero. Então, esse termo aqui, esse segundo termo com essa exponencial, ele decai muito mais rápido. Portanto, ele é válido, ele contribui aí na resposta só para tempos muito curtos, para tempos muito pequenos, né? A partir do tempo t igual a zero. Já esse termo, como ele decai mais lentamente, ele domina a resposta, né, para tempos mais longos, né? Só uma análise que a gente pode fazer aí do decaimento exponencial. Ok? Então, vamos fazer uma pausa, né? Porque esse problema continua, né? Nessa aqui não é a nossa resposta final ainda. A gente quer achar a energia, a expressão da energia no capacitor. Mas a gente achou o principal aqui, que é a tensão no circuito paralelo da resposta natural, que vai nos levar às outras respostas procuradas, ok?